Olá, eu me chamo Luiz Franz, da Cubo 21, e esse é o Papo ao Cubo. Hoje eu tenho o prazer de conversar, de bater um papo com o Robson Padilha, meu sócio nesse projeto e também um dos idealizadores dessa ideia. Robson, hoje é impossível não falar sobre mudanças, sobre adaptação na atual situação que nós estamos vivendo. O próprio Cubo 21, que ainda é um projeto embrionário, tomando forma, foi planejado e nasceu num cenário pré tudo isso que nós estamos vivendo, e também nós estamos nos adaptando para ver o que vai ser daqui para frente, porque nós estamos falando de necessidades que mudaram, de prioridades que mudaram. Então eu gostaria de ouvir você falando um pouquinho sobre isso, sobre tudo que vinha sendo até março de 2020, vamos dizer, e que essa fórmula pode daqui para frente não dar mais certo. Primeiro é um prazer, né, estar falando com você, debatendo o assunto, enfim, e de uma forma tão responsável, porque a gente vive realmente uma situação de grande insegurança no país e a gente já estava percebendo uma grande transformação no cenário empresarial, nas profissões, né, nas profissões aí, principalmente de advogado, de contador, e fruto dessa grande revolução digital, e isso se vê nesse período bastante acelerado. Então é verdade que grande parte dessas empresas, estamos falando em cerca aí de 500 mil empresas que estão fechando, já estavam no processo de fechamento, no meu ponto de vista. Os modelos de negócio já eram insustentáveis para o século XXI, e isso a pandemia acabou acelerando, tá? Então eram modelos que enfrentavam concorrências disruptivas, startups, e a pandemia acabou acelerando essa derrocada. Mas em paralelo também, voltando à linha dos profissionais, eu diria que as verdades que nos fizeram chegar até agora talvez não sejam válidas para esse pós-pandemia. Então, nós estamos falando ali por exemplo, no meu escritório, né, estamos falando aqui de uma sede física, de uma sede própria, conexões, clientes que eram próximos da minha região aqui e costumavam me visitar e vice-versa. Hoje talvez não faça muito sentido a gente ter esse modelo de negócio, né? Esse modelo muito calcado na pessoalidade, esse modelo de negócio também projetado para a pessoalidade, para essas conexões mais locais. Hoje nós temos já uma disseminação dos meios de comunicação, então até pessoas que não estavam habituadas a fazer reunião, e é muito comum, né, na contabilidade, no direito, o cliente demandar essa nosso tipo de presença dentro da empresa, e ele vê que existem sim facilidades nesse meio de comunicação. Então há um ganho em relação à pontualidade, há um ganho em relação ali à objetividade desses meios de comunicação, tal como Zoom, enfim, Google Meet e outras tantas plataformas de comunicação. E talvez o que a gente tinha de vantagem não seja mais uma vantagem na pós-pandemia. Seja até um problema, porque nós vamos talvez encarar um mercado que ele está muito mais disperso, né? Ao mesmo tempo, a gente pode ver por um outro lado, e assim eu gosto de pensar, pode ser uma oportunidade. Muitas vezes eu tinha lá um escritório local e hoje a comunicação está tão fácil, de modo que é possível sim eu ter um cliente, por exemplo, em Manaus, eu sediado aqui em Curitiba, ou vice-versa. O mercado está aberto. Então aquelas mesmas ideias que nos trouxeram talvez
passem por uma grande reformulação. Eu acho que é muito provável que isso aconteça, né? Observo isso nas universidades também acontecendo, é um fenômeno que sucede não somente no Brasil, mas em outros países, essa ideia de rever essa forma, né, de como a gente consumia, vamos falar assim, a educação. E a gente observa realmente, quem está na universidade reconhece aí que é um fenômeno que já estava acelerado, né? É um fenômeno de empacotamento do conhecimento que vinha do século XIX, que ele não é mais válido. Então, por isso que eu acho que a gente precisa ter outras formas de comunicação, outras formas de aprendizado, repensar todo o modelo de negócio, toda a forma de trabalhar. E eu acho que um elemento central é justamente a gente estar mais conectado. Ao mesmo tempo, expandir a nossa rede de relacionamento. Da mesma forma que é possível a gente atender outros clientes fora da nossa localidade, a gente também deve se conectar com outras pessoas de uma forma dinâmica, usando a tecnologia não para nos substituir, como ferramenta de expansão da nossa atividade. Uhum. Acho interessante quando você coloca, porque eu ouço isso muito também, que a pandemia ela está levando a culpa de muitas empresas estarem falindo, mas que provavelmente grande parte dessas empresas já estavam trilhando este caminho da falência, mas a conta gotas. Então ela antecipou o que de repente ia acontecer daqui 2, 3 anos inevitavelmente. A pandemia trouxe em 2, 3 meses. E isso trouxe também para aqueles empresários que entenderam que vão ter que se adaptar, porque o futuro que a gente estava falando que ocorreria daqui 5 anos está ocorrendo agora. Como bem mencionou, as reuniões agora online, na nossa profissão, na profissão do advogado, do contador, do consultor, o cliente demanda muito o aperto de mão e o olhar nos olhos, porque ele precisa sentir a confiança de quem ele está contratando, de quem ele está se consultando. E a tecnologia veio mostrar para ele que ele pode ter essas mesmas garantias, essa mesma segurança numa reunião pelo Zoom, numa reunião por qualquer seja o aplicativo, e que na verdade em alguns casos até o consultor e o cliente ficaram mais próximos, porque é muito fácil te ligar e falar: olha, não, estou com uma dúvida aqui, o que a gente conversou pelo telefone, não, entra no Zoom aí. E daí entra num link de qualquer aplicativo, né? Aqui já estamos Zoom, depois vai pingar aí, a gente conversa sobre patrocínio, tá bom? Plataforma Zoom. E entra, ele já fala muito rápido, então coisas que de repente se fosse agendar presencialmente seria para a próxima semana ou para daqui 15 dias, porque não pode. E eu vejo esse movimento, os empresários percebendo isso, e também aqueles empresários que a água bateu na bunda. Então ele estava indo numa decrescente, com os resultados caindo, mas ainda estava confortável, achava que ainda não precisa, não, é o mercado, vai mudar. E de repente, com essa mudança repentina, o cara pensa: preciso me mexer. E também a gente vê surgindo ideias criativas, a gente vê surgindo empresas se reinventando literalmente do dia para a noite, que talvez seja aquela virada que vai levar o empresário daqui para frente. Você comentou no Zoom, era uma empresa totalmente desconhecida, né? E perceba que ela se tornou, vamos dizer assim, uma referência quando o assunto é, por exemplo, transmissão de dados, comunicação. E é uma empresa que obviamente se tornou bilionária em pouco tempo. Então, por que a gente pode pensar nela como uma primeira referência, né? Primeiro, o fator de solução. Ela veio solucionar um problema.
E se a gente não tem uma cultura de solucionar problema dos nossos clientes, a gente provavelmente não vai ficar fora dessa corrida. Provavelmente esse fenômeno, em alguma medida, ele veio para ficar. Então, comunicação com os clientes, essa ideia de que as soluções, quando tem essa grande demanda, elas têm que vir muito rápida, e vai exigir efetivamente muito mais, né? Muito provavelmente a demanda em relação a serviço cresceu nesse período, né? E é muito importante também ter uma outra cultura que vem desse ecossistema de startup, dessa ideia, é você se adaptar, você se conectar com efetivamente essas novas demandas. Não basta mais, e eu estava falando há pouco aí sobre uma questão de educação, não basta mais o professor mais antigo empacotar e vender aquele conteúdo, transmitir aquele conteúdo que muitas vezes não é absorvido pelo aluno. Aqui vale a mesma metáfora. Não vale muitas vezes olha, é a minha forma de trabalhar e o mercado que me compre. Não é bem assim mais. Nós temos já uma ideia de, efetivamente, uma cultura de se adaptar muito mais a esses novos tempos, de se adaptar a novas demandas, e isso é muito interessante. Esse profissional que o mercado efetivamente está absorvendo, é essa ferramenta que o mercado está comprando, né? A gente observa várias versões, é como se fosse, tal como um aplicativo, a gente precisa ter o profissional 1.0, 1.2, 1.3, daqui a pouco se reinventar um pouco mais, e se conecta totalmente o assunto na educação, né? Aquele conceito do lifelong learning, que é a ideia de a gente sempre se aperfeiçoar e realmente se adaptar a essas questões. Isso não é tão difícil para o profissional da nossa área, na medida em que alteração tributária, né, é uma constante na nossa vida, mas agora tem um componente novo, tá? Que é justamente, não é só uma interação entre a lei e o profissional. Ele tem que estar muito mais aberto, muito mais permeável. Então, no meu modo de ver, eu acho que conhecimentos, por exemplo, soft skills, como a gente fala, de marketing, né, um conhecimento de administração, um conhecimento de falar para o público, se comunicar, se conectar com os outros profissionais. Isso é muito importante e eu acho que eu diria até vital no século XXI, pós-pandemia. Robson, você comentou sobre o professor que hoje pode estar desatualizado, que entrega aquela caixinha de conhecimento, que é a mesma caixinha que ele entregava quando ele dava aula para as turmas 2 décadas atrás, muito tempo atrás. Ele continua entregando isso, mas hoje em dia o aluno ele não aceita mais isso, ele tem resistência a isso, até porque no celular dele ele pode ter acesso ao podcast, pode ter acesso a vídeos, enfim, pode buscar esse mesmo conhecimento da referência nacional ou dependendo da referência mundial do tema. Então não tem por que ele ficar ouvindo o professor se o professor não traz a matéria de uma maneira inovadora. E o conhecimento na forma online, seja por vídeo, seja por áudio, apesar até dele sofrer algum preconceito quando a gente está falando de cursos EAD, mas ele já é usado há muito tempo. E ele pode ser muito eficaz para trazer na absorção do conhecimento de quem está assistindo. Tanto é que eu lembro de um exemplo, há um tempo atrás eu fiquei sabendo de um menino que foi no McDonald's, uma criança de 6 anos de idade, que foi no McDonald's dirigindo sozinho com o carro da mãe. E daí chegou no drive-thru do McDonald's, o atendente viu, ligou para a polícia. E daí estava o menininho e a irmã do lado no tablet. Isso é uma história verdadeira, eu recebi como verdadeira, estou reproduzindo. E estava num vídeo de como aprender a dirigir.
Ou seja, o vídeo era bom porque o menino conseguiu. O objetivo dele era ir no McDonald's, ele chegou. Então a nossa produção de conteúdo, ela também vai passar por uma transformação na medida que não precisa mais ser professor para passar o conhecimento. Lógico que as academias, as escolas, elas são fundamentais e vão continuar sendo, mas cada vez mais os grandes especialistas no assunto, eles podem difundir o seu conhecimento e talvez daí de maneira bem prática e rápida para que o usuário do dia a dia vai lá, aprenda e já aplique, né? Eu acho que você tem toda a razão. A grande questão hoje é que aquela figura, né, do professor transmissor do conhecimento, ela se encontra superada, sobretudo para públicos e alunos, enfim, mais especialistas. Eu acho que existe um grande papel do educador, que é na linha do que você comentou, é como se fosse uma espécie de tutorial. Tanto que no Google, quando a gente vai analisar índices de pesquisa, em segundo lugar, ou às vezes no primeiro lugar em determinados países, o tutorial ele é o que é mais acessado. Então, de certo modo, a experimentação é muito importante, né? E não só o conteúdo disponível, mas um conteúdo com a prática. Nós estamos falando de assuntos aqui extremamente complexos e precisam efetivamente dessa conexão, né? Sair do que é teórico, entrar na prática. A disponibilização de conteúdo, como você falou, é enorme, a gente precisa se diferenciar e o propósito é justamente pensarmos nessa boa prática, educação, essa boa virada aí, educação, tutoria e mais um elemento prático no meio, uma ferramenta, um ferramental, porque é isso que a gente quer transmitir. Nós estamos, poderia dizer então, aperfeiçoando os nossos instrumentos, aperfeiçoando as ferramentas que vão ser aplicadas daqui para frente. A gente acredita assim na capacidade. Eu acho que tem elementos, tem propósitos, né? Principalmente esse projeto do Cubo 21. O primeiro deles é a ideia de que realmente a união faz uma diferença. E a união aqui vem também nessa linha da troca, na perspectiva de que há uma troca em quem recebe, né, com quem transmite. Há realmente um ganho mútuo, um ganha-ganha ali nessa relação. E isso pode, obviamente, se dar através dos meios digitais. É fantástico, do mesmo jeito que a gente estava falando na primeira parte sobre como o meio, né, a forma como a gente entrega o nosso trabalho está sendo transformado, também a educação tem que ser transformada. Então é um meio fantástico que a gente tem aqui de interagir com milhares de pessoas. São vários profissionais que têm muito a falar, né, muito a contribuir, só que nos falta um ecossistema adequado. Não vejo um ecossistema muito plural, né? A gente que participa de vários foros, e para mim é fácil, porque eu já estou um pouco mais conectado, mas assim, tantos alunos me chegam e falam: professor, eu gostaria de participar na ordem, em tal lugar, no CRC, em foros que não são fáceis. Essas estruturas, instituições não são abertas a esse tipo de participação, nem conseguem comportar muitas vezes isso. Aqui nós estamos num momento livre, nós estamos numa outra forma, nós estamos quebrando um paradigma. É uma outra forma de fazer. Então, é isso que é um conceito novo, eu diria, né? Um conceito em que você pode ser ouvido aqui. A gente precisa trocar essas informações. Precisa ter um canal de comunicação para a gente aperfeiçoar essas ideias, né? Porque mesmo os maiores especialistas aí, Yuval Harari, vários pedagogos, enfim, mundiais, eles não sabem como é que vai ser a educação para os nossos filhos, não sabem como é que vai ser a educação para daqui a 10 anos. A gente não sabe hoje na pandemia como é que vai ser a educação ano que vem. A gente só sabe que nesse ano não tem mais educação. E veja como há uma disparidade grande em relação a isso. Então me parece que eu sou muito a favor disso. Eu acho que a união de propósitos,
uma união de ideias, né? E um ambiente plural para que a gente realmente dê aso a esse tipo de coisa, né? Acho que todo input é válido porque ele vai ajudar a formar uma ideia que pode ser a ideia que vai nos conduzir para o próximo estágio, enfim, para a próxima etapa aí de geração de negócios, de administração de empresas, da consultoria, né, prestação de serviços de consultoria. Eu vou aproveitar a presença do Robson aqui e vou fazer um bate-bola com ele, vamos conhecer um pouquinho mais do Robson agora, fazer perguntas rápidas assim para a gente ver. Eu queria saber o Robson advogado. Então, como eu vejo a advocacia hoje, né? Eu estou passando por uma fase interessante, na medida em que eu acabei me aprofundando. Eu sou um especialista, né? Me nomino assim como um especialista na área tributária, fiz mestrado, doutorado nessa área, e hoje eu entendo que é ao mesmo tempo limitante essa forma de eu pensar. Eu preciso de novos skills. Então, quais são eles? Então, eu preciso aprimorar em outras áreas, entender um pouquinho mais de finanças, entender um pouquinho mais de administração, e faço diversos cursos sobre, por exemplo, inteligência emocional, sobre constelação familiar, que é uma coisa que me surpreendeu muito. Então, eu acabei saindo daquela caixinha que durante muitos anos eu acreditei que era aquela forma, né, de pensar, e eu comecei a expandir, então me conectar com outras coisas, com M&A, e isso está sendo muito importante porque eu estou passando por uma fase que eu sinto que está sendo mais criativo. Então, basicamente, eu me vejo hoje advogado, menos advogado, né? Médio rápido, né? O Robson agora, talvez uma nova fase de empresário de tecnologia. Então, empreender nessa área para mim é uma fascinação. Sempre gostei de tecnologia e eu vejo isso como uma necessidade, porque se a gente não aprender a se conectar nessa nova onda digital, fato que a gente vai se tornar um dinossauro, né? Vamos aí para a extinção, para a obsolescência. Legal. Encerrando as últimas duas, o Robson, professor. Então, a academia é uma paixão, mas eu também observo o mesmo fenômeno, né, de transição na academia. Então, lá na PUC, que é uma escola de direito muito tradicional no Brasil, a gente está passando por isso, uma fase de transição. Então, a primeira vez que eu dei uma aula na pós-graduação lá online, eu fiquei 4 horas na frente do vídeo, de forma sincrônica. Não achei que aquilo foi uma experiência tão boa, mas obviamente é um modelo de transição. A gente está tentando se encontrar, mas eu acredito muito ainda na educação. Tanto é que eu acredito que vai haver uma grande revolução nesse meio. Quero estar presente, quero fazer parte disso e não só... enfim, fazer parte do time que tá fugindo, né? Enfim, que eu quero ser protagonista desse tipo de revolução. E para fechar, o Robson churrasqueiro, com avental e a grelha ali no fogo. Eu, como bom nipônico, eu gosto de comida japonesa, mas eu também, claro, como bom brasileiro, aprecio o churrasco. Eu acho que a gente tem esses momentos aí de confraternização, são super importantes. Eu costumo falar que a gente tem, né, eu que venho de uma cultura de muito, né, primeiro o dever, e eu acho que no Brasil todos nós somos conclamados a fazer isso. É uma luta pela sobrevivência diária, né? Mas a gente tem que ter sim momentos de lazer, nós temos que ter momentos de confraternização. E são esses raros momentos que a gente tem que a gente mais sente saudade, né? Que nesse momento de pandemia a gente mais sente falta. Estar com os colegas, e, enfim, estar com a família como um todo, né? Famílias grandes como a minha aqui. Então acho que é importante também ter esses momentos de celebração, e eu acho que
ainda mais quando a gente sente falta, né? Quando a gente está nessa restrição. Algumas coisas acho que a tecnologia aproxima, mas não substitui, né? Eu gostaria de agradecer imensamente o Robson pelo riquíssimo bate-papo. Hoje nós ficamos por aqui. Agradeço muito a sua audiência por ter participado aqui desse vídeo, desse primeiro Papo ao Cubo, e fique ligado porque em breve teremos vários outros bate-papos aqui com outros convidados. Valeu, até mais!